1 Coríntios capítulo 7, nós iremos ler a partir do versículo 25. Todo mundo encontrou aí? Sim? 1 Coríntios 7, a partir do 25, diz assim: Irmãos, cada um permaneça... 24, né? Foi 25, né? Então, sobe um pouquinho e vai para o 24. Queria só ver se você estava prestando atenção. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, em algumas versões virgens, né? Não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, tem sido fiel. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Está casado? Não procures separação. Está solteiro? Não procures casamento. Mas, se te casares, não peca. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldade na vida terrena. E eu gostaria de poupar-vos. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo está passando. Até o 31, mantenha a sua Bíblia aberta. Sei que você já deve estar fazendo várias indagações. E como é essa história, pastor? O solteiro que não se case, né? Viver como se não fosse casado, aquele que é casado. Pois então, vamos dar uma recapitulada no que foi o texto de semana passada. A premissa: mantenham-se da mesma forma de quando foram chamados, se mantém. Na verdade, ela é uma constante no capítulo 7, permanecer da mesma maneira de como você foi chamado. E o chamado aqui tem a ver com a conversão. Quando a pessoa se converteu, a maneira como ela passou a fazer parte na igreja, ela precisa permanecer. E Paulo vai falar no início do capítulo 7 sobre os escravos, né? A gente falou disso semana passada. Que eles permaneçam escravos no sentido de que não seja a busca pela liberdade. Nesse período havia, né, um problema realmente social, que era a escravidão, não semelhante à escravidão que nós conhecemos do nosso tempo, né? Do período realmente medieval para cá, mas a escravidão no primeiro século era algo que você poderia inclusive optar, né, para quitar algumas dívidas. E a escravidão também poderia ser, como falei semana passada, algo que produzisse um investimento do seu senhor para que você servisse melhor a família. Você poderia, por exemplo, como Lucas, o médico, alguns vão dizer provavelmente alcançou o status de médico porque ele era escravo de alguém que o patrocinou para estudar e depois teria sido liberto. Então, só para fazer essa diferenciação, que Paulo não está falando da escravidão nos termos que nós conhecemos, né? Embora a escravidão no primeiro século também pudesse sofrer de maus tratos, né? Mas ele vai falar com a premissa: permaneçam da mesma maneira que vocês foram chamados, para os escravos, para que eles fizessem a diferença onde eles estavam, e que a busca pela liberdade não fosse o maior anseio, né? A busca de sua vida. Caso a liberdade o alcançasse, né, que ele realmente colocasse as mãos nela e fizesse uso, mas que realmente não fosse o principal significado, o principal objetivo do escravo, e sim servir a Deus no lugar onde ele estava. Assim também Paulo vai falar dos judeus convertidos ao cristianismo quanto à circuncisão, dos gentios convertidos quanto à incircuncisão, e agora ele vai entrar em uma questão, no versículo 25, né, que parece ser uma resposta, assim como boa parte do livro de Coríntios, sobre uma indagação feita pelos coríntios mesmo. Como nós vimos, eles escreveram uma carta para Paulo com algumas preocupações, com alguns posicionamentos teológicos, com algumas dúvidas,
e Paulo escreve de volta respondendo, né? Em alguns momentos com um tom realmente de exortação mais duro, em outros momentos com um tom pastoral, de aconselhamento mesmo, que é o caso nessa porção que nós lemos. Você perceber, no versículo 24 ele retorna à premissa, não é? Cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado, ponto. E aí ele vai no 25 responder a questão quanto às virgens. E o que isso significa? A expressão no grego é préternon, que não é solteiro, simplesmente solteiro, mas é aquele que nunca foi casado. Que a pessoa poderia ser solteira, por exemplo, fruto de um divórcio, ou fruto do cônjuge ter morrido, né? Uma viuvez. Aqui no caso são pessoas que nunca haviam se casado. Então tem duas tonalidades esse início dessa perícope a partir do 25. Aos noivos, em algumas versões inclusive está noivos, né? E o que era o noivado, né? Para ficar bem claro. O noivado não era tão romântico quanto é hoje, né? Porque hoje o noivado tem a ver com a paixão, né? Com os sentimentos que nos tomam, os planejamentos, e a gente vai noivo e casa. No primeiro século era um arranjo entre famílias, né? Então, embora houvesse realmente, como seres humanos que eram, o amor, a paixão, o envolvimento sentimental, era muito mais uma questão social do que uma questão romântica. Então as famílias faziam um arranjo, havia um contrato, né? Havia algo a ser pago, inclusive o dote, embora eles não fossem judeus, mas no mundo gentílico era bem semelhante. Então, quando Paulo está falando aqui das virgens, paternon, provavelmente eram meninas de 12, 13 anos, que se casavam já nessa idade, porque era visto assim pela sociedade como a idade ideal para a menina contrair núpcias e se casar. Para você ver que existe um pouquinho de diferença, né, da concepção que nós temos de casamento, né, do primeiro século. No mais, teologicamente é a mesma coisa. O casamento é algo que foi Deus que instituiu, né, que está no coração de Deus. Mas as questões secundárias, né, o que permeia ali o arranjo, né, o encontro e o desencontro, realmente muda por causa da cultura bem diferente do primeiro século. E ele vai falar, quanto aos paternon, às virgens, que seria a melhor tradução, né, ele diz, não tem o mandamento do Senhor. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que o Jesus histórico, o Jesus que viveu no primeiro século, né, andou por Jerusalém, ensinou, morreu e ressuscitou, não disse nada acerca desse assunto. Não tinha um ensinamento objetivamente sobre as pessoas que eram solteiras, virgens e desejavam se casar, se era melhor casar ou melhor não casar. Jesus não disse nada sobre esse assunto. Mas Paulo vai dizer, porém dou o meu parecer, né? Como apóstolo, ele vai dizer, como alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiel. Então, não é uma lei, não é um ensinamento direto de Jesus, como por exemplo aquele que chamaram seu irmão de tolo, é réu do inferno, né? Jesus diz de maneira bem objetiva. Mas Paulo vai dizer, porém eu tenho uma opinião sobre isso, não é uma lei, mas é uma orientação, não é? É um conselho, é uma exortação sobre o que Paulo acha melhor que aconteça naquelas circunstâncias, que a gente vai realmente ouvir daqui para frente, porque Paulo está ensinando dessa forma. Então ele é alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiel ao Evangelho, por isso o seu posicionamento, o seu conselho, o seu parecer precisa ser levado em consideração. Afinal de contas, ele é o pai espiritual dessa igreja, né? Paulo vai dizer o que ele acha melhor, né? No caso, e quando ele fala das virgens, né? Ele está falando da menina e do candidato a marido, né? Ele vai dizer, considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Então, na perspectiva de Paulo, na compreensão de Paulo, no discernimento espiritual de Paulo, era melhor que não se casassem. Aí você fala, caramba, pastor, como é que vai fazer então? Será que isso vale para a gente hoje? Será que a opinião de Paulo sobre o casamento é a mesma, mudou, né? Pois então, percebam que no texto, ele usa uma expressão que na minha Bíblia está traduzido como
dificuldade do momento, né? Ou atuais angústias. A expressão no grego é bem interessante, porque ela é sobre a palavra anagike, que tem um significado de pressão por causa de algo externo, que a pessoa não tem o menor controle, que está gerando um problema. Então, a gente não sabe ao certo, né, com 100% de chance, que tipo de coisa é essa que está acontecendo na igreja dos Coríntios, que está levando Paulo a fazer esse tipo de orientação. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada angústia do momento, né, ou dificuldade do momento, ou sofrimento do momento, algo que estava tomando a igreja dos Coríntios, que era para Paulo um problema, cuja orientação, por causa desse problema, é melhor que vocês não se casem. Então, para que fique claro, embora Paulo ache que o solteiro serve melhor ao Senhor, porque não se preocupa com as coisas do casamento, assim como ele tem uma vida, né, provavelmente de viúvo, que dedica, né, 100% da sua vida e ministério à obra de Deus. Isso existe realmente no texto. Mas a orientação, a princípio, é por causa das dificuldades que estavam acontecendo. Então, se você perguntar que dificuldades são essas, existe uma possibilidade de realmente estar acontecendo um problema social, que era a falta de grão. Isso é encontrado em outras literaturas do primeiro século que tratam da fome no Império Romano e principalmente na parte grega do Império Romano. Por exemplo, quando você vai ler em 1 Coríntios mesmo o problema da ceia, não é? Que uns se alimentavam com os seus banquetes e outros passavam fome, pode ser que realmente seja o resultado desse problema. Então, se isso é verdade, historicamente é verdade, mas a gente não sabe se Paulo está falando objetivamente sobre isso. Haveria então um problema da falta de alimento, principalmente para os pobres, não é? Porque numa falta o que tem fica muito caro e os pobres realmente passavam um aperto. Então, em uma situação como essa, Paulo estaria dizendo melhor que não se casem, porque a situação está crítica, né? Então, se você não está conseguindo sobreviver nem sozinho, quem dirá casado, né? Não se case nunca, seria. Não se case por causa das circunstâncias que está tomando vocês e gerando sofrimento. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva seria escatológica. Paulo está aconselhando a igreja, aos crentes dos Coríntios, por causa justamente da segunda vinda de Cristo, que para Paulo é iminente, não é? E é assim que ele trata em todo o Novo Testamento, em todas as suas cartas, a vinda de Jesus como sendo a qualquer momento, em qualquer momento. E dessa perspectiva, Paulo estaria orientando essas pessoas a realmente olharem para Jesus, para a sua segunda vinda, e não ficassem distraídos com outras questões, como casamento, por exemplo. E se você perguntar qual é a certa, pastor? Eu não tenho certeza, mas é provável que as duas coisas estejam realmente misturadas, com base no que Paulo vai dizer aqui. É provável que houvesse realmente problema da escassez, porque é historicamente comprovado, e que isso estivesse gerando perseguição para os cristãos. Que tipo de perseguição? Eles não conseguiam comprar. Porque você pensa em uma sociedade em que a comida já é difícil, por que é que os membros daquela sociedade iriam dividir, né, vender o seu alimento para aqueles que negaram a fé? A fé no sentido pagão, né, que abandonaram o culto às divindades gregas, que abandonaram os templos, que se tornaram uma comunidade dentro de uma comunidade muito maior, que era mal vista, né? Porque, não sei se você sabe, os cristãos nesse período, eles eram chamados de ateus, porque eles não criam nas divindades grego-romanas. Então, muitos vão morrer perseguidos, né? Por causa justamente da sua falta de fé no panteão pagão. Então, é provável que o que esteja acontecendo seja a mistura das duas coisas. Falta de alimento, que Paulo vê como o princípio, uma introdução de coisas piores que viriam e que gerariam, como já estavam gerando, perseguição para a igreja.
Então, se a pergunta dos Coríntios foi, é melhor os virgens, né, os candidatos ao casamento se casarem ou permanecerem do jeito que estão? Em vista do cenário extremamente negativo, né, Paulo iria dizer, melhor que permaneçam. Porque imagina você sendo perseguido solteiro. É uma coisa, né? Solteiro, qualquer um vai até a morte, né? Eu sempre digo isso. Bota um revólver na minha cabeça, eu solteirão, e fala assim, nega Jesus. Eu vou falar, pode atirar. Mas bota na cabeça do meu filho, né? Como as coisas mudam de figura, né? A gente fica muito mais emocionalmente abalado, a gente fica muito mais exposto, a gente fica muito mais frágil. E é nesse sentido que Paulo está orientando a igreja a permanecer da maneira que estavam. Por quê? Porque a situação estava difícil. Havia sofrimento, né? Havia o anagque, uma pressão externa, algo que estava tomando a igreja, que estava gerando realmente esse tipo de problemática. E aí Paulo vai dizer assim no 27, porque a máxima de Paulo é permaneçam do jeito que vocês foram chamados, né? 27 ele diz assim, está casado, não procure separação. Não é isso que eu estou falando para você se divorciar da sua esposa. Se você se casou, permaneça fiel, mas saiba que vai vir coisa pesada por aí, é o que Paulo está dizendo, né? Estás solteiro? Não procures casamento. 28. Mas se te casares, não peca. Então não é uma questão de pecado aqui, embora na teologia dos coríntios houvesse essa conotação, né, de que o sexo, mesmo no casamento, era algo que impedia um amadurecimento espiritual, como a gente já viu alguns textos para trás. Por isso que Paulo faz questão de dizer no 28, se te casares, não pecas. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam, olha a expressão de novo aqui, ó, enfrentarão dificuldades, né, ou angústia na carne em algumas versões. Na minha está na vida terrena, né? Mas a ideia aqui é que justamente se casar é realmente algo pior nas atuais conjunturas do que permanecer solteiro. E aí Paulo vai dizer, e eu gostaria de poupar-vos. Todo mundo entendeu? Havia uma perseguição, o problema da fome historicamente é comprovado, é realmente provável que a fome tenha sido o gatilho, né, para que a sociedade realmente olhasse para essa igreja, para esses cristãos como algo reprovável, e por isso a fome teria sido muito pior, teria tido um impacto muito pior. E nessas atuais conjunturas, Paulo fala, melhor que você permaneça da maneira em que você está, porque vai gerar menos sofrimento, menos angústia. Mas tem uma coisa interessante nesse texto, que parece-me que Paulo tem, embora ele diga que não tem um ensinamento do Senhor, não é? Um ensinamento objetivamente sobre se casar ou não se casar, no caso de sendo virgem e candidato ao casamento, parece que Paulo tem uma citação de Mateus 24, 37, 41. Se você estiver com a sua Bíblia aí, convido você a ler comigo. Mateus 24, 37, 41, que diz assim, que é Jesus mesmo dizendo, né? E o que Jesus diz em Mateus 24? É o princípio das dores, é um texto bem conhecido. E Jesus fala de sofrimento, de perseguição, de fome. É bem o tema que Paulo está abordando. E Jesus vai dizer assim no 37, pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam e casavam-se. Percebe aqui? E ele vai dizer, e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou não sabeis... Ih, caramba, fui embora. Pulou aqui, peraí. Vinte e 24, 37, né? E aí, o 39. E não se davam conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Aí ele diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que tem de semelhante entre as duas passagens? Era perseguição, fome, que Jesus está falando, né? Terremoto. Ele pinta realmente um cenário bem crítico. E ele vai dizer que, da mesma maneira como foi com Noé,
que se casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, né? Como se a preocupação fosse toda essa. Constituir família e viver a vida, né? Embora Noé estivesse construindo a arca e pregando sobre arrependimento. Não é isso? E aí Jesus vai dizer, da mesma maneira como o dilúvio veio no tempo de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Não é isso? De repente, quando as pessoas menos esperam. O que tem a ver com o texto de Paulo? Tem o problema da fome, tem o problema do sofrimento, tem o problema da angústia, e a preocupação dos coríntios é casar ou não casar. E aí Paulo vai dizer, as atuais conjunturas mostram realmente que coisas piores virão. Sofrimento irão realmente vir sobre a igreja, né? Vir sobre vocês, as coisas estão difíceis. E ele vai dizer, por exemplo, no versículo 29, ele diz assim, digo-vos, porém, isto, o tempo se abrevia. Ele vai dizendo outras vezes aqui. E você começa a perceber que o tom de Paulo é iminente quanto uma segunda vinda de Jesus. É como se ele estivesse dizendo para a igreja, vocês estão preocupados com uma questão que pode ser importante, não é sobre ser pecado ou não ser pecado se casar, mas há algo muito maior, algo muito mais importante que vocês não estão percebendo. Os tempos estão sendo encurtados, o sofrimento está vindo sobre a igreja, os dias estão sendo realmente menores por causa da vinda do nosso Senhor. E aí eu posso parar aqui para dizer para você que, na perspectiva de Paulo, como eu já disse isso, Jesus poderia vir a qualquer momento, a ponto dele falar para as pessoas, não se casem. Jesus pode chegar a qualquer momento. E você pensa que, se fosse eu, Josi, falando para você isso, não se case, Jesus pode vir a qualquer momento, o que você ia dizer? Pô, tá exagerando. Como assim, né? Como é que você vai aconselhar o meu filho, a minha filha, a mim, a não se casar? Jesus pode vir, como assim? Não, por favor, né? Deixa eu realmente alcançar os meus objetivos, os meus projetos, né? Como? Por que hoje sou estranho? Se eu digo para você, permaneça do jeito que você está. Beca, você não casou? Fica solteira. Fulano, eu falei a Beca que está aqui na minha frente, né? Quem mais é solteira aí? Fulano, ciclano, não se case, né? Você que é casada, Andréa, Patrícia, viva como se não fosse. Viva como se não fosse casado. Max, Ana Júlia, viva como não fosse casado. Você vai falar assim, cara, tá maluco, surtou. Mas sabe por que é estranho hoje? Porque nós não vivemos realmente a expectativa da vinda de Jesus a qualquer momento, como Paulo. Essa é a diferença. Por isso que quando eu falo, sou estranho. Mas quando Paulo fala, não. Porque para Paulo, como ele não sabia quando, Jesus poderia vir a qualquer momento. E o sofrimento e a angústia que estava abatendo a igreja era só uma gota realmente no oceano perto do que viria. E aí eu penso que, se essa análise é correta, e é isso que Paulo tem em mente, o nosso problema é que a gente está distraído. A gente pensa na vinda de Cristo como uma coisa muito lá na outra geração, né? Os meus netos, meus bisnetos, não agora no meu tempo. E quando a gente perde isso de vista, quando a igreja perde realmente a segunda vinda de Jesus de vista, ela começa a ficar distraída. Ela começa realmente a tentar experimentar outras coisas, tentar projetar outras coisas, tentar viver de maneira como se realmente o evangelho fosse uma coisa muito boa, mas não no meu tempo, não na minha geração, não na minha vida. Já pensou isso, como a gente projeta as coisas? A gente sonha, mas eu tenho um filho de 11 anos, já vai fazer 12 anos. E eu já falei para vocês, eu oro pela futura esposa dele. Eu estou projetando lá para frente, né? E quantas coisas mais a gente faz, a gente sempre projeta para frente, é bem natural isso, né? Mas a pergunta que fica é, a gente leva em consideração realmente que Jesus pode vir a qualquer momento? Porque ele disse que viria, e que seria no tempo de Noé, quando as pessoas menos estivessem esperando. Eu acho que realmente a nossa geração vive como se isso não fosse acontecer. Como se não fosse acontecer. Como se a vinda de Jesus fosse um conto, uma história, algo muito distante, que se for acontecer, se é que vai acontecer, porque afinal de contas já se passaram 2000 anos, aí não veio, então não vai ser no meu tempo, vai ser...
E se você no final da história usar a lógica, você vai ver que se Paulo estava preocupado há 2000 anos atrás, quem dirá agora, né? 2000 anos depois, em que as coisas realmente caminham para um afunilamento da escatologia, né? Dos últimos dias, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos apóstolos, como se nunca antes. A proliferação de falsos profetas, de falsos mestres, de falsa teologia, de um falso evangelho, do amor esfriando, de todo o ensinamento da parte de Deus através das Escrituras está sendo jogado na sarjeta. Se você olhar, gente, guerra, rumores de guerra, fome, terremoto, o que está faltando? Só falta o anticristo, né? E João fala, né? Já no tempo de João, já existem muitos por aí, né? Já existem muitos por aí, porque realmente eram tipos daquele que viria. Portanto, Paulo está falando, e você pense nisso aqui, sobre se casar ou não se casar. Paulo fala assim, permaneça como estás, porque os dias estão encurtando-se, porque realmente a vida está apontando para algo que produzirá, não é? A vinda do Messias, Salvador e Libertador, e que julgará todas as nações. E a gente precisa, 2000 anos depois, viver com os olhos na eternidade, viver com os olhos no reino de Deus, viver com os olhos realmente na segunda vida de Cristo, orar por isso, ansiar por isso, desejar isso. Amém? Amém. Ou estamos distraídos? Estamos distraídos? Amém? Estamos. Você espera sair o iPhone 18? Está distraído, né? Porque você está projetando. Tiago vai dizer uma coisa bem interessante. Capítulo 1, ele vai dizer, se você não tem condições de sequer organizar uma viagem, que você não sabe se você vai estar vivo, ele diz. E Tiago é soco no estômago, né? Não dá muito rodeio, não. E não é isso. A gente nem sabe, gente, se a gente vai estar vivo daqui a pouco, né? Ontem eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, um amigo meu lá do Rio morreu, mais novo que eu, um menino saudável, morreu, uma trombose, e matou o cara de repente. É o segundo amigo conhecido, né, músico, que morre esse ano. O outro pegou uma leptospirose, ninguém sabe como, de manhã, de noite estava morto. A gente não tem como ter o controle das coisas, não tem como. Ou a gente vive uma vida dedicada a Cristo, ao reino dos céus, ou a gente está vivendo um grande engodo, uma grande história enganosa, achando que a gente pode projetar e que nada vai dar errado nos nossos projetos. Ou Jesus vem e nos julgará, ou você irá se encontrar diante dele, porque a vida é muito frágil. Por isso Paulo vai dizer, permaneçam do jeito que estão. Na continuação do texto você vai ver que ele vai dizer que o solteiro serve melhor ao Senhor, né? Vamos continuar a leitura. Ele diz assim, 29. Irmãos, digo-vos, porém, isso, o tempo se abrevia. Assim os que têm mulher, vivam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. O 31 diz assim, e os que usam as coisas deste mundo, como se dele nada usassem. O que Paulo está falando? Como é que o casado vai viver como se não fosse casado? O que se alegra como se não se alegrasse. O que se entristece como se não se entristecesse. O que compra como se não comprasse. E você, eu acho que já percebeu que da perspectiva de Paulo, nada disso seja alegria, né? E alegria, o que é alegria? Não é acordar bem-humorado, né? Alegria aqui tem a ver com festividade, né? Com se encontrar, por exemplo, num grande churrasco, né? A gente fez ali uma costela, estava todo mundo lá, a gente estava alegre lá, não é isso? Paulo fala assim, viva como se não se alegrasse. Se você está enfrentando problema, dificuldade, que está gerando tristeza, viva como se não estivesse. Se você compra, né, consome, compra roupa, carro, casa, que seja, viva como se não comprasse. Porque o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios é que seja casamento,
seja a alegria ou a tristeza, seja comprar ou não comprar, seja comer ou não comer, nada disso pode dirigir, ditar a nossa trajetória. Essas coisas não podem ser a nossa força motriz, o motor que nos move. Essas coisas não podem direcionar as nossas decisões, decidir sobre que tipo de coisa nós faremos. Entende isso? Ele não está dizendo para ninguém sair do emprego, ele está dizendo para ninguém abandonar a esposa, ele está dizendo para ninguém participar de festa, não é nada disso. Ele está dizendo, viva como se essas coisas não fossem importantes, porque elas não são. Porque em um determinado momento, como Paulo vai dizer, os dias já estão sendo abreviados, o Filho de Deus voltará e nada disso fará sentido. Então o que faz sentido para Paulo? Aguardar a vinda de Cristo. E com olhos realmente no Senhor, na vida do Senhor, nos novos céus e nova terra, vivemos uma vida dedicada ao reino de Deus e não distraídos. E não como se os projetos humanos, os projetos que nós projetamos aqui tantas e tantas vezes, fosse realmente aquilo que nos guia, que nos orienta, que exerce total influência nas nossas decisões. Entendeu isso? E como isso é verdade, caramba? Como é? A gente leva tudo em consideração e o reino de Deus muitas das vezes fica em último lugar. Se tudo der certo, aí eu vou bonitinho para o culto, eu vou servir ao Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Se tudo der certo, a gente põe no final da história uma série de coisas que são prioridades na nossa vida e o reino de Deus é o último. Quando Paulo está falando assim, é casamento, viva como se não fosse casado, no sentido de que o seu cônjuge não pode ser impedimento para você servir ao Senhor. Está entendendo isso? Se você está feliz, alegre, viva como se não tivesse, porque a sua alegria não pode ser impedimento para servir ao Senhor e aguardar a segunda vinda. Se você está sofrendo, está passando por angústia, eu poderia dizer aqui, seria bonito, né? E populista. Deus vai te dar a resposta. Mas eu não vou dizer isso não, vou dizer o que Paulo está falando. Se você está sofrendo, viva como se não estivesse. Porque a vinda de Cristo transformará todas as coisas. E não são as aflições dessas vidas, da nossa vida que dita realmente a nossa trajetória. Se você compra, se você investe, seja lá o que você faça da sua vida, que isso não seja a prioridade na sua trajetória, e se os olhos fitos na vinda de Jesus e nosso Senhor. Amém? Agora eu vou falar amém. Amém ou amém? É isso mesmo, é a gente parar realmente de estar distraído o tempo inteiro, priorizando tantas e tantas coisas, abandonando realmente o Evangelho na maioria das vezes, abandonando o reino de Deus na maioria das vezes, abandonando a seriedade e o compromisso, como se isso aqui fosse um encontro social, né? O culto, a igreja, os irmãos, o pequeno grupo, o ajuntamento, é um encontro social, vai se der, né? Se a minha escala permitir, se os meus estudos, sabe esse tipo de coisa? Tinha que ser distração. É distração. Paulo não está respondendo aqui, Paulo, devo ir ao grupo de estudo ou não? Aí Paulo está respondendo, tem que ir, né? Porque os tempos, né, estão se encurtando. Ele não está dizendo sobre o casamento das pessoas. E Paulo leva tão a sério a vinda de Jesus que ele diz, é melhor que não se casem. Porque não vai fazer diferença se você casar e Jesus voltar. Olhe para o momento, olhe para as aflições, olhe para os sinais. Viva como se isso não fosse prioridade na sua vida. Caramba! Eu não sei se você está entendendo como isso é chocante. Um dia que minha esposa disse assim, não estou afim de ir para a igreja não. Sabe o que Paulo está dizendo para mim? Para eu viver como se eu não fosse casado. No sentido de que o reino de Deus é prioridade. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, pastor fulano dedicava 100% da vida à igreja e a família dele se acabou. Né? E tem história pra caramba assim, né? Então, primeiro é a família, depois o reino de Deus. Não parece que seja isso o ensinamento do Novo Testamento, não. Paulo não está dizendo, viva como se Jesus não fosse voltar, você que é casado. Viva como se não fosse. Ele não está dizendo para você ter um casamento de qualquer jeito, né? Tratar o cônjuge de qualquer jeito, não arcar com as suas obrigações. Não é sobre esse tipo de coisa. É sobre a prioridade
é a vinda de Cristo, é o reino de Deus, é o evangelho ensinado por Jesus. Isso é prioridade. Ah, meu amor, tu não vai não, eu vou. Tu não quer orar não, eu vou. Tu não quer ler as escrituras não, eu vou ler. Entende isso? Não pode ser um fator limitador. Não pode. E eu estou falando de casamento, gente. Minha esposa, Lidiane ali, ó, sentada ali na terceira fileira ali, me olhando, assustada. Ela não pode ser impedimento para mim. Nem eu impedimento para ela. Tá entendendo isso? Por mais que nos amemos, por mais que a nossa família seja realmente algo sério de Deus, ela não pode ser o impedimento para eu crescer espiritualmente, para eu me envolver no reino de Deus, para eu realmente aguardar ansiosamente a vinda de Cristo, assim como eu também não posso ser para ela. E no dia que eu for um empecilho para ela, ela precisa ir, continuar, seguir. Entende? Então, é casado, viva como se não fosse. Se alegra, está feliz, viva como se não fosse. Está triste, viva como se não estivesse. Se você compra, vende, negocia, viva como se isso não fizesse a menor diferença para você. Porque Jesus está voltando. Porque a vinda é iminente. Porque os dias estão sendo encurtados. E a vinda de Cristo será como nos dias de Noé, quando as pessoas menos esperassem. Quando as pessoas mais distraídas estivessem. Aí todos estarão diante do Senhor Jesus. Todos. E eu me peguei essa semana pensando num texto conhecidíssimo, né? Jesus fala que no julgamento final as pessoas estarão lá e muitos dirão assim: mas em teu nome não expulsamos demônio, né? Mas em teu nome não fizemos milagres. E o que Jesus responde para essas pessoas? Apartai-vos de mim, malditos. É um texto assim chocante também, né? Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Não era só uma questão relacional. Jesus não conhecia, né? Eu não te conheço, nunca ouvi falar de você. Eles são malditos, Jesus diz. E sobre o que Jesus está falando? Se essas pessoas fizeram milagres, né? Como assim? Fizeram milagres. Como assim? Expulsaram demônios, né? Judas fez milagre também, cara. Judas saiu na missão dos 72, em Lucas 10, e fez milagre também. Expulsou demônio também. Mas Judas é maldito. Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão envolvidas com o universo cristão, pessoas que estão envolvidas com a comunidade evangélica, pessoas que estão envolvidas com a cultura gospel, que nada carregam no seu coração do evangelho original, que não possuem relacionamento com o Cristo da cruz, que não levam a sério realmente o reino de Deus e vivem de qualquer jeito. O milagre acontece no bolo, né? Na saída dos 72, no cotidiano da vida cristã, porque Deus atua e Deus age realmente, mas as pessoas não conhecem a Deus e estão se enganando. Não conhecem a Cristo e estão se enganando. Passar daquela porta para cá e sentar nesse banco não é garantia de salvação para você. A garantia de salvação é você se arrepender dos seus pecados e fitar os seus olhos em Jesus, autor e salvador da nossa fé. E esse que experimenta a transformação, esse aguarda ansiosamente a vinda de Jesus, a vinda do Cristo, a vinda do Filho de Deus, ansiosamente, com expectativa. Se essa não é a nossa realidade, nós precisamos de arrependimento. Está lendo minha camisa aqui? Tu enxerga daí? Está enxergando? Botei porque tem muito a ver com o texto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aqui não é bagunça, isso aqui não é brincadeira, a gente não está brincando de comunidade, a gente não está brincando de igreja. Nós nos reunimos aqui porque aguardamos a vinda do Filho de Deus. Aguardamos a vinda do Filho de Deus, oramos por isso, ansiamos por isso e desejamos que Ele venha a qualquer momento para que esse mundo seja transformado. Enquanto isso não acontece, vivemos com os olhos fitos na eternidade, não distraídos, não como se o reino de Deus fosse qualquer coisa que pudesse ser tratado de qualquer maneira. Não se esqueçam essas palavras de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Será que é sobre você isso? Já parou para pensar? Será que é sobre você? Chegar na hora, no grande dia, e você vem cheio de dente na boca e Jesus dizer: apartai-vos de mim, maldito, não te conheço. Essa reflexão a gente precisa fazer, tá? Não é sobre obras da salvação, e não é sobre isso que eu estou falando, mas é sobre a seriedade no reino de Deus, é sobre transformação realmente, é sobre levar a vinda do Filho de Deus a sério.
e viver isso. E viver isso. Não existe uma coisa secundária aí. Não existe uma outra maneira. Não existe uma maneira mais light. Porque Paulo está dizendo, se você é casado, se você se alegra, se você se entristece, se você compra, se você usa das coisas desse mundo, viva como se isso não representasse nada para você. Amém? Amém. Final do 31 ele diz assim, vou ler o 31 de novo. E os que usam as coisas deste mundo, como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo está passando. Engraçado isso aqui, não é engraçado, não, é interessante isso aqui, porque a forma, a palavra no grego é esquema, que vai dar origem a esquema mesmo, em português. O padrão, o formato deste mundo está passando. O que Paulo está dizendo? A maneira como se vive, a maneira como as coisas acontecem, a maneira como esse mundo funciona está chegando ao final. É o final disso. Perceba como Paulo tem a vida de Cristo iminente na sua cabeça. O modelo, o padrão, o esquema deste mundo está passando. Vocês não fazem mais parte disso. Ele não está falando do mundo, falando do planeta Terra que vai ser destruído, não, né? A gente sabe que não é isso. Está falando de uma realidade decaída, de um mundo decaído, de um universo que aguarda esperançosamente a revelação dos filhos de Deus, de uma criação que ficou cativa, né? Por causa do pecado que a escravizou. É disso que Paulo está falando. Esse modelo de mundo, essa maneira de se viver, esse sistema decaído está chegando ao final. Portanto, vivam assim, vivam dessa forma, como se este mundo e seu sistema decaído estivesse chegando no fim. Quando a gente entender isso mesmo, você vai perceber que outras coisas que não são sobre o reino de Deus não nos interessam. Eu não estou dizendo para você não ter responsabilidade social, eu não estou dizendo para você viver uma vida de bom vivant, achando que vale a pena viver como os hippies, né, dos anos 70, eu não estou dizendo isso não. Continue vivendo a sua vida, continue vivendo a sua vida, mas tendo no coração que a prioridade na vida daquele que foi alcançado por Jesus é o reino de Deus. Porque o esquema deste mundo, o modelo deste mundo, o padrão deste mundo está chegando ao fim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém?